Olá, meus alunos. Bom, aqui eu vou começar uma sequência de vídeo para falar sobre o trabalho que a gente para fazer a correção, né, e a demonstração do trabalho que vocês estão fazendo em sala de aula. Eu já tenho o algoritmo todo pronto aqui para nós ganharmos tempo. A gente vai ir montando ele com base no que já está pronto para a gente render um pouco, né? Nós temos aqui carregado o nosso Visual G sem nada e temos aqui iniciado o trabalho. Então vamos entender aqui, ó, a primeira etapa do trabalho. Nessa etapa, deverá ser criado um vetor de registro de cadastro de aluno e funções de formatação para visualização em tela observando. O vetor de registro deverá conter um limite de 30 posições, contendo as seguintes informações: nome, idade, nota 1, nota 2, nota 3 e média de notas. Função para geração de bloco de texto por tamanho, para geração de relatórios, conforme o exercício das aulas, e função para impressão de número ordenado à direita, com parâmetros de formatação em casas decimais, conforme feito no exercício. Né? Aqui é porque o numeral fica ordenado, não, né? Formatado à direita. Acho que está até errado aqui, deixa eu ver. Ordenado não, é alinhado à direita. Vou até arrumar aqui, alinhado. Né? Bom, então essa etapa aqui, vamos trabalhar ela. O nosso Visual G está aqui. E aqui, ó, primeiro ponto, nós vamos lá no início do projeto, já de cara, criar aqui, ó, o registro, né? O registro aqui, ó. Vamos voltar aqui. Antes desse cara aqui, vamos colocar aqui o registro. Tá aqui, ó. Nome do aluno, né? Registro, modelo aluno. E aí nós temos aqui, ó, nome, idade, nota 1, nota 2, nota 3, média e ativo. Perfeito. Logo em seguida, ele pede também, nessa mesma fase, para nós montarmos aqui o vetor, né? E observem que eu já coloquei aqui um OP-menu. Esse OP-menu, ele vai ser usado nas próximas fases, mas já vamos deixar ele aqui de uma vez, que nada mais é do que uma variável de menu que a gente vai usar para a tela principal. Bom, aqui nós podemos observar que eu declarei um vetor de alunos com 30 posições do tipo modelo aluno, que é esse registro. Então, nós vamos entender que dentro desse vetor eu também vou ter esses caracteres, porque é um modelo de dados heterogêneo. Beleza. Também foi solicitado a gente a criação de duas funções nessa parte. A primeira, formatar texto, que está aqui, né? Ó, vamos levar essa função para aqui. Aqui. Então, vamos ver aqui, olha, deu até um pipoco aqui no Visual G aqui, ele costuma fazer isso. Aqui, tirar isso aqui. Ó, tá tudo certinho agora. Tá aqui a função. O que é que a função formatar texto faz? Ela gera um texto com o comprimento exato de caracteres, né? Nós vamos fazer um exercíciozinho aqui, né? Para poder verificar que essas funções estão funcionando na primeira etapa. E ainda na primeira etapa, também foi nos solicitado a função para tratar os números de casas decimais, né? Ó, tratar a impressão de números com casas decimais alinhado à direita, né? Bom, vamos dar uma repassada aqui, ó. O vetor, ó, o tipo, né, que é o tipo de registro, o vetor, uma variável nós vamos usar logo em seguida, e a função aqui, ó, ela tá bem aqui. Vamos dar uma olhada nela aqui, né, direitinho. A ela aqui, ó. O que ela faz? Ela vai garantir a impressão de um texto de maneira com o mesmo comprimento. Nós vamos falar sobre ela em seguida, assim que a gente rodar para testar. A outra função é a de formatar os valores. E para que ela funcione, na verdade, a gente precisa de duas funções. É uma que chama a outra. Nós vamos copiar ela aqui e jogar aqui para a gente. Ó. Tá aqui, né? Tá bem aqui para nós. Parece até que faltou alguma coisa aqui, mas acho que não. Ó, as duas funções aqui, ó. Tem essa aqui também que é a converte número em caractere aqui. Tem função aqui também. Beleza. Então, ó,
Vamos vendo aqui bem devagar, nós criamos aqui então também essa função converter número para casas decimais, ó, que é essa função aqui, ó. Bem aqui, né? Aqui, ó. É importante ver esses detalhes finais dela aqui, de cada linha, né? Ela tá bem aqui também, ó. Vamos dar um zoom aqui. A gente dá uma olhada nela aqui, ó. É essa função aqui, ó. Exatamente essa aqui. A próxima função foi essa aqui, ó, que é a de formato valor. Você vai ver que essa função utiliza de cima, ó. Ela chama ela exatamente aqui, ó. Entenderam, pessoal? Então, isso aí daria-se a primeira etapa do vídeo. Agora, vamos fazer um teste nisso aqui, né? Vamos declarar duas variáveis aqui em cima, chamada aqui, ó. Até escrever aqui, ó, variáveis de teste. E vamos terminar aqui, ó. Por que de teste? Elas vão ser apagadas depois. Vamos colocar aqui um texto, 2 pontos, caractere, e um valor, 2 pontos, no meu caso aqui, real. Né? E vamos ver aqui, ó. Primeiro vamos ver a função texto. A função texto é o seguinte, ó. Eu posso colocar aqui o texto, recebe, vamos falar assim, Valdécio. E eu vou usar aqui, ó, um escreval, né? Eu vou fazer ela receber ela mesmo, que é mais fácil, ó. Texto, recebe o formatar texto, que é a nossa função, dela mesmo, com 20 caracteres. E para a gente ter certeza que tem 20, vamos colocar um pipe no início e um pipe no final. Ó, vamos rodar isso aqui e ver o que, que ele faz. Ah, tá, faltou aqui o mais importante, né? Ali parece que não fez nada, que é o escreval texto. Ah lá, ele escreveu Valdécio, agora vamos ver aqui no meio, que se você olhar, ó, deixa eu ver se o teclado dá para fazer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha lá, ele fez o texto com 20 caracteres aqui dentro, que é esse parâmetro que eu passei aqui, ó. Então, a nossa função está funcionando. Agora, vamos colocar isso aqui, ó, Valdécio José da Silva. Acho que isso aqui deveria passar. Olha lá, ó. Quando eu rodei novamente, ó, você vê que o... Opa, deixa eu rodar de novo aqui. Vocês veem que o V e o A aqui do Silva cortou, porque ele limitou essa escrita a 20 caracteres, que é o objetivo da função. Se tiver menos, ela completa, se tiver mais, ela corta. Vamos dar uma olhada na função aqui em cima? Vamos olhar ela aqui pelo bloco de notas, porque aí a tela não come parte dela aqui, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Ela recebe um TXT com parâmetro e o número de caracteres, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Cadê? Ó, um texto com parâmetro e os 20 caracteres. Aí, opa, peraí, é aqui que eu queria clicar, voltamos aqui. Aí, o que acontece, ó? De cara, eu declarei 3 variáveis internas, uma retorno, uma diff e uma inteiro. E aqui eu coloquei, ó, se o comprimento do meu TXT que está entrando na função é igual à quantidade de caracteres que eu quero, ele só retorna ela, porque ela já está no tamanho esperado. Se não, eu verifico, ó, se o comprimento é maior que a quantidade de caracteres que eu quero, eu corto ela nesse copy aqui, ó. Ele retorna da posição 1 ao meu comprimento. Foi aquilo que eu fiz quando ele cortou o Silva. Se não, a variável diff é igual ao total de caracteres menos o comprimento do texto passado. Então, eu vou ter o quê? A quantidade que falta. Aí eu passo para a variável retorno a quantidade, o texto que eu enviei, e gero um laço para que vai de 1 até a diferença. Ou seja, quantos caracteres falta para chegar, no meu caso lá, os 20, né? Que eu fiz o cálculo aqui, ó, nesse caso aqui, ó. E eu coloco um espaço em branco para cada vez que o laço passe por ele. Então, ele fica totalmente daquele tamanhozinho. Então, essa é a primeira, é como funciona a primeira função. No segundo passo que nós vamos ver aqui, para testar, eu tenho, né, eu declarei minha variável de teste lá, que é a variável valor. Então, vamos colocar aqui, ó, que valor, vamos apagar essas aqui, que isso aqui é tudo teste das funções, valor vai receber R$ 125. E o meu texto vai receber o
formatar valor, onde eu passo o valor e a quantidade de casas. Por exemplo, vamos colocar aqui 5 casas. E ele também vai aceitar eu fazer isso aqui, mais isso aqui, para eu ver o começo e o fim. Vamos colocar aqui umas 8 casas, não pode não dar. Vamos rodar para ver. E eu não coloquei o escreval novamente. Escreval, texto. Ah lá, certinho, ó. Vocês veem que para a variável aqui eu passei 125. O que ele fez? Ó? Ele colocou 125.00 com um comprimento. Ó. Olha o primeiro pipe aqui, o segundo pipe aqui. E observando, ó, que o número está alinhado à direita e ele preencheu à esquerda para completar a quantidade de caracteres certinha, que se eu colocar o cursor aqui, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exatamente a quantidade que eu coloquei aqui, ó. Então, a função está funcionando, né? Ela está funcionando. Se eu fizer aqui, ó, 125.25, ela tem que ficar, ah lá, 125.25. Se eu colocar inteiro, ele formata com 00. Fica sempre formatado com 2 zeros, né? Beleza, vamos entender rapidamente essa função. Como é que ela funciona? Ó, formatar valor. Como vocês perceberam, vamos ver aqui em cima, aqui, ó. Vamos pegar aqui embaixo, aqui. Formatar valor, ó. Tá ela aqui. De cara, eu já tenho um caractere que chama valor formatado, um retorno, um diff também e um inteiro. Agora, ele aqui, ó, o valor formatado que está dentro da formatar valor recebe um converte num caractere casa-decimal. O que é isso? Quando eu passo um valor real aqui numérico, eu tenho que convertê-lo para texto, né? E nesse caso eu criei uma função que já faz isso colocando as casas decimais, que ela está aqui em cima, ó. Então, o primeiro passo, ó, ele chega aqui dentro, tem o número real e o texto do caractere. Aí ele já pega de cara o valor que eu passei nessa função, já joga para outra função chamada número real. E ele entra no algoritmo aqui, ó. Se o número real for igual ao inteiro dele mesmo, ou seja, isso aqui quer dizer que ele não tem fração no número. Se isso for uma verdade, ele converte ele com essa função nativa aqui do Visual G para texto e concatena com um ponto, 2 pontos. Agora, se não, ele pega o número real, multiplica por 10 e verifica se os dois são iguais, né? Aqui é uma equação que ele vai fazer. E se for, ele acrescenta só mais um zero aqui, e ele converte para caractere e acrescenta um zero. Se não, ele novamente converte para caractere, mas a multiplicação do inteiro vezes 100, do inteiro do vezes 100 dividido por 100. Então, essa matemática aqui retorna o número formatado. Ó, o número com os decimais, né, com o ponto na formatação. Então, essa funçãozinha aqui é uma funçãozinha bem bacana, que ela faz a conversão do número matemático para o caractere, que é esse número para caractere, e joga a formatação de casa decimal nela. Uma vez que eu tenho isso, então ela faz isso tudo só para pegar esse cara aqui, ó. Aí aqui ela começa com algo similar ao outro, ó. Ela vê se o comprimento é igual ao comprimento esperado, então já retorna. Se não for, se for menor, ela calcula a diferença, né? E usa um laço para, que vai preenchendo a variável de retorno com quantidade de caracteres de diferença e depois concatena com o valor formatado. Se for o contrário, ele faz uma cópia desse valor formatado, também da direita para a esquerda, e joga aqui dentro da variável retorno, permitindo a formatação. Então, são essas duas funções que a gente viu que fez o que a gente propôs aí na primeira fase do projeto, que é até aqui. Agora nós vamos limpar e vamos então partir para a segunda aula, que é a segunda fase.